Fala pessoal, bom dia, Rodrigo Godoy falando. Hoje eu venho aqui falar sobre o jogo do Fluminense, né? Fluminense contra a Inter de Milão. E hoje eu trouxe aqui o meu aluno, Júnior, que é Fluminense até a cabeça, né, Júnior? Dos pés à cabeça, né? O que você achou, Júnior, em relação ao jogo de ontem? Olha, eu vi o Fluminense fez uma marcação muito boa. Também, quando tinha uma chance no ataque, eles não desperdiçavam. Foi efetivo, então, né? Os dois gols, não, na verdade, os 3 gols do Fluminense, o primeiro, do Cano, foi falha da Inter até. Sim. E também foi sorte da gente. Né? Mas assim, o que eu achei também, Júnior, que assim, o Renato Gaúcho, ele estudou muito bem a Inter, tanto que ele mudou o esquema tático. Ele colocou 3 zagueiros. E ontem, na minha opinião, o Ignacio foi o melhor jogador em campo. Ele não perdeu uma bola. Até chegou a fazer um gol que foi anulado porque ele estava impedido. Então assim, o Renato Gaúcho chegou preparado para aquele jogo de ontem. Coisas assim que a gente viu na marcação do Fluminense. O time da Inter não conseguia jogar, né? E como você falou, foi efetivo na hora de finalizar. Não teve erro. Uma coisa que aconteceu no Flamengo com o Bayern não aconteceu ontem no Fluminense, porque o Fluminense errou pouco ontem. E quando aconteceu da Inter tentar chegar ao gol, tinha o Fábio, que é um dos melhores goleiros do Brasil. O Thiago Silva também, a zaga. Monstro, Thiago Silva não tem o que falar. Os 2 zagueiros, tipo, o Ignacio e o Thiago Silva. Não, até mesmo o René, você concorda? Não, jogou verdade, muito. Verdade. René, assim, ontem, dificilmente a gente consegue pontuar o melhor em campo. Porque o Arias jogou muito, Thiago Silva jogou muito, René jogou muito, Cano jogou muito. Então, assim, Nonato também. Nonato começou um pouco perdido, Nonato, eu achei. Tava muito afoito. Aí ele deu 2, 3 piques ali que ele acabou cansando. Porém, o Fluminense foi letal. A bola que apareceu, ele foi lá, fez logo no começo, já organizou o time, deu mais tranquilidade, não tomou gol e aí jogou a pressão pro lado da Inter. A pressão do lado da Inter e aquele calor absurdo. Ontem era o calor de Rio de Janeiro, lá. Sim. E aí o Fluminense tá acostumado, né? Eu queria falar um troço. O Renato programou aquele esquema porque o Cano e o Arias iam marcar uns 2 zagueiros Da Inter. Aí tinha um que eles não foram pra deixar mais equilibrado. Mas sempre quando a Inter, quando tinha aquilo, o Fluminense estava preparado. Ele veio preparado para esse jogo. Por quê? A Inter de Milão tá sem confiança, isso aqui é verdade. Por quê? Desde quando ela perdeu a final PSG de 5-0... aquilo ali tira a confiança do jogador, né? É verdade. Mas a Inter venceu o Uri Red por 2-1. Um jogo que o Uri Red dominou. E contra o River Plate tá muito ruim. Isso aqui é a verdade. Falar a verdade, os times argentinos não estão bons essa última temporada, né? Mas o que eu acho legal também, Júnior, que é uma coisa que nós brasileiros, a gente tem que começar a valorizar o futebol brasileiro. Botafogo também fez um excelente campeonato, só que pegou o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo um excelente campeonato. O Flamengo, eu vou falar por mim particularmente, na minha opinião, o Flamengo é o time mais parecido com o time europeu jogando. Por quê? Porque o Flamengo tem o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz jogou muitos anos na Europa, então ele já trouxe esse esquema de jogo, aquele jogo parecido com o futebol europeu. Porém, a gente esqueceu um pouco de falar do Renato Gaúcho, um dos melhores treinadores do Brasil. E outra, o Fluminense pro Mundial, o Fluminense teve tempo de treinamento. Ele treinou mais de 1 mês, só treinando. O Renato mostrando o que deve ser feito, o que não pode ser feito. Vamos jogar com 3 zagueiros. O Renato treinou isso. Vamos jogar no 4-4-2. O Renato treinou isso. Vamos jogar no 4-3-3. O Renato treinou. Ele teve tempo. Por isso, o time do Fluminense tá encaixado. Você percebe que a gente não tá tendo, assim, a gente não consegue falar, cadê o Ganso? Que é um dos melhores jogadores do Fluminense. A gente não tá sentindo falta do Ganso, concorda?
mentalidade, porque o Ganso é muito bom aqui, tudo, mas tipo, quando ele foi jogar contra o San, Não foi tão bem, né? a magia que ele fazia, ele teve até uma gracinha. Porque o gol que o Fluminense tomou, o primeiro, pô, foi falha do Ganso, porque ele tentou de calcanhar. Sim, e aí a bola passou. Mas então, isso que a gente viu. E aí, fora isso, Júnior, nós ontem vimos uma coisa inédita. Do mesmo jeito que o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, só que o Botafogo ganhou lá atrás, marcando e o Paris Saint-Germain atacando. Então o Botafogo jogou por uma bola. Ontem nós vimos uma coisa muito diferente. O Al Hilal ganhou do Manchester City jogando muito. E eu queria 4-3, jogando muito. Pô, eu não vi o jogo, mas quando eu vi o melhor momento, meu Deus do céu, o City tá acabado mesmo. Você acha, Júnior? Na minha opinião, sério? sim. Mas mas também sabe quem? O Fluminense não fez a mesma coisa do Botafogo, não fez a mesma coisa. Só marcou. Não, o Fluminense jogou. Não, o Fluminense marcou e foi pro ataque. Isso aí, Júnior. Então assim, agora, Fluminense, na minha opinião, pés no chão, humildade, porque vai pegar um grande time, Marcos Leonardo, Malcom, o lateral esquerdo também, que é do Al Hilal e que é brasileiro, joga muito. Vários jogadores que estão no Al Hilal e são muito bons, são jogadores... Renan Lodge, esse daí, muito bom. Eu, na minha opinião, de lateral esquerdo brasileiro, o Renan Lodge pra mim é o melhor que tem. E o goleiro... Muito bom. O goleiro marroquino, que isso. O nome dele é Bono. Bono, pegou muito ontem, como o Fábio. Sim. Então assim, vai ser um jogo muito difícil pro Fluminense, um jogo muito difícil, um jogo muito estudado. Por isso que eu acho assim, pés no chão, humildade, continua treinando do jeito que tem que ser, não menospreze o time deles, porque entre Al Hilal e Manchester City, todo mundo queria pegar o Al Hilal, mas ontem nós vimos o grande time que é o Al Hilal. Jogou contra um dos melhores times do mundo e ganhou de 4-3 e ganhou jogando. Foi um jogo muito difícil, eu assisti o jogo todo. Então assim, pode falar, vamos ver. Ó, o Al Hilal, contra o Real Madrid, ele jogou 2 vezes contra o Real Madrid. A primeira, ele perdeu 5-3 em 2023, já é passado. Mas quando ele foi jogar a primeira rodada contra eles, o Al Hilal jogou muito bem. E também o Real Madrid, o zagueiro do Real Madrid também é muito bom naquela partida. Porque o Al Hilal só conseguiu marcar aquele gol de pênalti porque a mentalidade do zagueiro do Real Madrid, o da base... Sim. O novo Sérgio Ramos empurrou o cara só porque ele tomou um drible. Sim. E também o Real Madrid perdeu um pênalti. Sim, é isso aí. Então assim, Júnior, vamos aqui, né? Analisamos os jogos do Fluminense e aí, no próximo jogo, qual é o resultado que você acha? Fluminense e Al Hilal, e como que vai ser? Vai ser muito difícil. Eu quero colocar na mente de todo mundo, que o Fluminense tem que ter a marcação alta, tem que ver qual o esquema que os caras vão jogar. Conseguem jogar direito, vou jogar. E também, se colocar o mesmo esquema, não, eu acho que não é o mesmo esquema. Eu acho que ele vai entrar com o mesmo esquema, Júnior, o Renato. Eu acho que ele vai entrar com 3 zagueiros, porque deu muito certo, Júnior. Deu muito certo, o time ficou encaixadinho, entendeu? Eu acho que tinha... O Freitas é até um pouquinho bom, mas se tivesse um cara... No caso assim, se ele mudar pro... Tirando um zagueiro, entraria o menino que fez o gol no meio campo, concorda? O Hércules. Aí ficaria Hércules, Martinelli... Não, eu tô falando zagueiro. Não, então, aí tira o Frentes e entra o Hércules no lugar dele? O Hércules é tipo volante, mas é meio um meia. Ah, entendi. Mas ele também tem como entrar na zaga. Entendi. Então vamos assim, qual o resultado do próximo jogo Fluminense e Al Hilal? Acho que vai ser bem difícil, mas eu confio em 2-1. 2-1 pro Fluminense? Uhum. Eu vou de 1-0 Fluminense, porque a bola não tá entrando no gol do Fluminense, porque tem um dos melhores goleiros do Brasil, Fábio. Beleza? Um abraço e até a próxima.
Valeu! Próxima, tá?